Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, boa noite a todos. Nessa noite estamos aqui para mais um Dialogando entre Amigos. Amém? Está conosco hoje o evangelista Bruno. Boa noite, evangelista Bruno. Boa noite. Deus abençoe. Fala com todos lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Pastora, está conosco também a pastora hoje, convidada aqui conosco para dialogar. E o nosso pastor Clemildo, nessa noite, que vai estar aqui também fazendo participação, fazendo suas perguntas. E nessa noite, você que quer interagir conosco, você que queira fazer perguntas, você que queira tirar suas dúvidas, fala conosco aqui, coloque nos comentários aí, que nós vamos estar lhe respondendo, e o nome do Senhor vai ser glorificado para a honra e a glória de Deus. Amém. E nessa noite vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Vamos começar com oração, porque a oração é a base da sua vitória. Amém. E eu creio na vitória de nós todos. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Sim, Senhor, Deus. nessa noite nós apresentamos esse Apresentamos dialogando entre isso. amigos, para que Sim, nessa Jesus. noite o Senhor possa glorificar o teu santo nome, que nessa noite o Senhor possa, meu Pai, aleluia, louvado seja o teu nome, abençoar cada família que está nos assistindo, abençoar, meu Deus, cada vida que está nos assistindo, Sim, para Deus. a glória de Deus, que o teu nome venha a ser glorificado. Derrama as bênçãos sem medidas, Derrama Pai, bênçãos. em nome de Jesus, porque quer um dialogando, nós vamos tirar as nossas dúvidas, Senhor, em nome nesta noite, porque o teu nome tem que ser glorificado. Aqui é para glorificar o teu santo nome. Que Sim. nessa noite, Pai, o Senhor possa abençoar, nos dar a direção, de seguimento, meu Deus, da tua palavra nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero passar aqui o nosso pastor Clemildo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Amém. Pastora Isaílde, Amém. evangelista Bruno, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Evangelista Rodrigo, que Deus abençoe também. E a todos que estão nos assistindo nessa noite, sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor. Amém? Jesus. Vamos iniciar nessa noite com a pastora Isaíde. Fala um pouco sobre o seu ministério, aonde a irmã congrega, né? Qual o seu ministério que você está exercendo nesse momento? Fala um pouco para nós. Eu sou a pastora Isaíde, sou da Igreja Internacional do Poder de Deus. Já venho nessa caminhada aí já há cerca de 17 anos. Não como pastora, mas contando no tempo de obreira, é um caminhado, um aprendizado, na verdade, né? E estou aqui hoje para também levar essa palavra, esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos com o nosso participante que está nos ouvindo, para edificar a igreja do Senhor aqui na terra. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. Fala conosco também, evangelista Bruno, no caso, o seu ministério, você congrega onde? Você está exercendo qual ministério hoje? Olha, hoje eu faço muito evangelismo na rua, né? Inclusive na rodoviária, nos presídios também. Gosto muito de trabalhar com as pessoas no presídio e congrego na Pentecostal de Cristo Jesus, né? Ali na entrada do Bora Manso, São Sebastião, bênção de Deus. E estamos aí fazendo a obra, né? De pouco em pouco, de fé em fé, de glória em glória, né? E viemos aqui hoje compartilhar um pouco, né, da mensagem de Deus e dialogar a respeito, né, desse ministério feminino, né, que muitas das vezes as pessoas interpretam erroneamente a palavra do Senhor e muitas das vezes gera tanta dúvida, tantas pessoas sabem que é certo ou não o ministério feminino, o pastoreado, sim ou não, e há muitos debates por quê, né? E a gente viemos hoje aqui falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais desse assunto, para a glória de Deus. Amém. O tema dessa mensagem é Ministério Feminino. Será que, de fato, corresponde conforme, né, as Escrituras Sagradas? Sim ou não? E por quê? Né? E nesse diálogo bom e saudável, vamos dizer assim, nessa roda de amigos, né, que nós nos encontramos aqui nessa noite, é para a nossa edificação e edificar também a sua vida, né? Amém. Por meio da palavra de Deus, eu acredito que nós vamos aprender muito hoje, né? Amém. Então, o tema é Ministério Feminino. Como a pastora Isaíde vê a respeito sobre
esse tema aí? Do Ministério Feminino. Isso. Você acha que é bíblico? No caso, a irmã, como a irmã vê, no seu entendimento? Eu, para mim falar como mulher, eu vejo na palavra de Deus todo tempo tem uma certa discriminação a respeito. Mas se nós observarmos pela palavra, não é de hoje que a mulher entra em ação. E eu estava observando isso hoje no livro de Samuel, que fala da juíza, a Débora, que ela julgava o povo de Israel. Tinha muitos homens ali. Por que os homens não foram chamados para essa obra? Quem foi chamado? A mulher. Então, a mulher, todo o tempo, ela esteve ativa. Tem outros pontos também de mulheres que eu posso citar. Uma delas, Abigail. Abigail, seu marido, negou viveres a Davi, uma pessoa que sempre ajudou ele. E ela, quando ficou sabendo disso, ela foi de encontro a Davi. E por causa dela, Nabal não foi destruído. Então, eu vejo isso como uma mulher virtuosa. E que a mulher tem sim papel na sociedade desde o princípio, não só agora. Amém. Dando aí a sua palavra, né? Fica a dica. No caso, a juíza Débora. Sim. É isso, né? Juíza Débora. Grande líder, né? Líder. Que julgou, né? Que lutou, que guerreou. Sim. Uma grande mulher forte, né? Que foi escolhida por Deus numa determinada situação, né? Para lutar em prol do povo de Deus. Na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção. Baraque. Baraque era o homem. Na verdade, o homem que estava ali, que poderia ter feito essa obra e não fez. E Débora deu para ele a oportunidade dele ir até lá defender o povo de Israel. Porém, ele disse, eu não vou. Eu só vou se você for. Então, a mulher, todo o tempo, ela está ali, na ativa. E ela disse, eu vou, porém a honra não é tua. Eu vou fazer a obra, porque Deus mandou que você fosse e você não foi. Eu irei, mas a honra não é tua. Então, ela foi. E ele, quando ela foi, ele acompanhou. Então, por que ele acompanhou? Ele não era para ir na frente? Tem um tabu de achar que as mulheres não podem nada. As mulheres podem tudo. Elas só não podem querer ser mais do que o homem. Porque esse papel o Senhor deixou para o homem ser cabeça e não nós. Agora, amém. O Senhor Jesus deu essa honra para o homem fazer. E muitas das vezes não deixou de fazer. E a mulher entrou e fez com excelência. E a Débora foi uma dessas. E eu estava vendo aqui, eu fiquei maravilhada quando eu vi essa parte da Bíblia. A gente pode, como a gente está num diálogo, a gente não está em debate, estamos conversando. Irmão, por favor, pode ler o versículo, capítulo 4, versículo 4. Para poder se eu estou falando e se vocês estão de acordo com aquilo que eu estou falando, para não ficar nas minhas palavras. Amém. 1 Samuel. 1 Samuel. Juízes. 1 Samuel. Juízes 4:4. Aí a gente vai ver, porque às vezes eu falo assim, é feminista, mas a gente vai ver a luz da Bíblia, porque a Bíblia não mente. Aí podemos confiar, Amém. né? Pode ler, por favor. Débora profetiza, mulher Juízes 4:4. de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinom, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e o nome de Tamar. Atrairei a ti para o ribeiro, Quezon e Cícera, comandante dos exércitos de Jabi, com seus carros e com as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, mas se não fores, não irei. Amém. Então confirma tudo aquilo que eu vinha falando. O Senhor mandou, ela profetizou o marido. O Senhor mandou.
tantos mil homens. E ele foi, vou, mas só vou se você for. Então, quando ela tomou iniciativa, ele foi. Então, a gente sabe, temos conhecimento e consciência que o marido é o cabeça. Mas a mulher é todo o corpo. Então, ela pode reger muito bem um trabalho de Deus na terra. Não deixando que a soberba suba a cabeça, que ela não deixou. Você vê que no final, ela teve vitória, mas ela não colocou aquilo como ela sendo vitoriosa. Amém? E eu achei muito maravilhosa essa palavra de Débora. E ela é o quê? Mulher. Ele era esposo. Ué, mas a Bíblia não diz que o marido é o cabeça? Aí eu estava analisando, o marido é o cabeça? É. Mas quem foi que Deus honrou? Débora. Então nós podemos sim. No caso, a pastora acha que foi por falta de opção de homem, porque naquela época tinha homem, né? Sim. A pastora poderia me dizer por que Deus, ele escolheu, no caso, Débora para liderar? No caso, é porque faltava homem por falta de opção ou porque o homem frouxou ali uma certa situação e Deus levantou ela? Como você vê? Na verdade, se nós formos olhar à luz da Bíblia, a gente não pode dizer que foi por falta de opção, que homem sempre existiu. E naquele tempo era muito pior, porque as mulheres eram muito submissas, as mulheres não tinham voz. Então as mulheres ficavam reprimidas pelo povo, por todo mundo no geral. Então não foi falta de opção, mas Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. Você usa como Ele quer na hora que Ele quer. E Deus achou por bem usar aquela mulher. Quem sabe Deus estava fazendo isso para que as mulheres tivessem voz. Amém. Que não tinha. E para despertar os homens também, para entrar na posição, né? E eu posso até dizer que pode despertar os homens. Mas Porque também para aconteceu eles numa época que os homens reconhecerem que a mulher também, ela pode liderar um povo. Amém. Evangelista Bruno, como você vê, no caso ela falou que Deus, né, levantou a Débora como juíza, né, e como líder, no caso, para liderar o povo de Israel. E ali se encontrava também o seu esposo, só que Deus, ele deu essa honra para a mulher. Como você vê nessa colocação? Na verdade, se a gente for ler o contexto, entrar na exegese do texto, que na verdade, Débora foi passar essa honra para o próprio marido. Ela entendia que que o marido devia tomar frente como homem, como cabeça. Mas quando a pessoa não se inteira no papel, é necessário não tomar frente. Então ela fez o que o marido não fez. Ela tomou a frente e falou, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Ela falou, olha, Deus mandou você ir. Deus falou para ele ir. Então, no caso... Ela veio profetizando primeiro, Exatamente. entregando a profecia, falando, ei, você está feito, Deus é contigo. Exatamente. Então Deus Salvou passou para você. ele, só que ele não quis. Por medo, talvez. Justamente por insegurança. E, na verdade, o homem ele tem que trazer uma segurança. Tanto no lar, tanto sacerdotal. E quando a pessoa ela tem intimidade com Deus, quando ela busca intimidade, seja ela homem ou mulher, ela consegue ter uma segurança que o Espírito Santo de Deus traz dentro dela. Amém. E ela consegue passar segurança para outras pessoas. Que o maior que está nela do que o que está no mundo. Independente da sexualidade da pessoa. Verdade. Se é homem ou mulher. Só que, se a gente for olhar dentro das palavras, às vezes a gente fala, mas Timóteo, o apóstolo Paulo falou para a mulher aprender em silêncio, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 14, mas se a gente olhar o contexto da história, a gente tem que tentar entrar o que? Toda a Bíblia, é necessário a gente entender o contexto, para quem estava falando, o momento que estava falando e o povo que estava falando. Né? Ali estava falando o povo de Efésio. Estava falando do povo de Efésio. Aquele povo era acostumado a adorar a Diana. E aquele povo que adorava outros deuses, geralmente era sacerdotisa, tomava frente.
Ele Então, estava com medo de trazer aquilo como princípio para dentro da igreja do Senhor Jesus. E quebrar os princípios de Deus do homem ser o cabeça. então, só entendendo, Deus deu essa honra para o esposo dela, mas ele não quis, então passou para ela, Deus levantou ela, né? E Deus E o papel que ela estava exercendo, qual seria o papel dela no caso? É como juíza? Na verdade, era para Baraque e ela como auxiliadora dele. Não é verdade? Quem? Ela passou essa honra para ele, Deus falou isso. Ela que estava na linha de frente ou no caso era seu esposo? Era o seu esposo ir. Mas quando ele não foi, ela foi. Linha de frente. Linha de frente. E Deus usou. E tá bem claro aqui no E versículo. Deus de usou 14. ela fez a missão e ela julgou o povo com autoridade excelente. Então o papel dela nessa época foi fazer o quê? No caso? Julgar. Julgar. Ela era uma guerreira, né? Julgando ali o povo de Deus, no caso. Amém. Como você vê, evangelista, essa situação de Débora? De Débora. Isso. Tipo, ela foi chamada, né? Quando não tem existe um chamado. Cada um de nós tem um chamado. Sim. Né? Mas o papel era do homem. O chamado era do homem. O negócio é que o homem, ele se acovardou. Mas o papel ainda continuava do homem. Não foi tirado do homem. Aquilo que é dado para o homem é do homem. Mas o homem se acovardou. Por isso que a mulher foi lá e exerceu o cargo. Mas, né, foi juiz. Foi para julgar o povo, não para Ah, direcionar o povo. Certo. Julgar é uma coisa, direcionar é outra, liderar é outra. Liderar outra. No caso, ela liderou um grupo de ela soldados. julgou, isso. Julgou, Julgou. né? Ela fez a parte de julgar, Julgar, o papel dela, o julgar. papel dela, E a parte de julgar seria julgar o povo, né? Porque existe uma certa diferença, né? A Bíblia fala que a mulher é auxiliadora do homem, né? Mas o homem tem vezes que ele só acovarda, ele para, Então né? você acha que Existe- ele se acovardou naquele não se momento? acovardou. Mas o papel ainda era dele, Ainda era o chamado era dele. Deus não tirou. Deus não tirou. Porque Deus ele não tira papel de ninguém, ele não tira cargo de ninguém. E como ela tomou essa frente? Foi Deus que falou para ela fazer isso? Ou ela tomou a frente quando viu que o esposo não? Ela tomou uma atitude, porque ele era auxiliador. O que a auxiliadora faz? Auxilia. Mas no campo de batalha, no caso, ela estava à frente Tava ou à frente, era à frente, né? tava à frente. Guerreando. Tá? E é muito claro aqui no versículo de número 14, onde a Bíblia fala assim: e disse a Baraque que levanta-te, porque o Senhor daria esse povo em tuas mãos. Ela falou: levanta-te, vai. Em outras palavras, primeiro ela profetizou, não foi só isso. Primeiro ela profetizou, ele não quis obedecer. Então ela disse: eu vou, já que você não faz, eu vou fazer. Alguém tem que fazer. É como a gente vê o ditado aí hoje: alguém nessa casa tem que trabalhar. Não tem? A gente já ouviu muito isso. Então você não vai, então eu terei que ir. Mas o Senhor deu para você em suas mãos. Aqui no versículo 14 está muito claro. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císara. O Senhor tem dado. Então, ela tinha certeza que a vitória era certa, porém ele se acovardou. E a Bíblia diz que a mulher foi tirada da costela para estar lado a lado. Então, quem está lado a lado, o tempo todo está auxiliando. Agora, ele não cumpriu o papel. É igual a palavra de Deus, onde muitos falam assim, mas Eva foi a culpada do pecado entrar no mundo. Foi, em termos. Mas, na verdade, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um. Observa que quando ela comeu o fruto, não teve nada, não aconteceu nada. Só aconteceu alguma coisa quando Adão também comeu, que aí perceberam que todos estavam nus. Porque o Senhor fala e ele não volta atrás do que ele fala. E ele disse na palavra dele: por um homem entra o pecado. Então entrou por quem?
Foi por Adão, não foi por Eva. Porque a ordem foi dada a Adão, porém ele se acovardou. Então quem continuou na frente? Eva. Só que quando Deus foi tratar com os dois, Eva pecou primeiro, correto? Só que quando ela pecou, não deu nada. Por quê? Exatamente. Porque a responsabilidade, a Foi autoridade dada foi a dada ao Adão. cabeça Adão. Adão. Só que ele frouxou um Ele pouco, puxou. ela descuidou, ela foi lá e pegou do fruto, né? Sim. Só que quando Deus ele veio dar a sentença, por que será que ele não foi primeiro na mulher e foi no cabeça, no homem? Porque é assim. O senhor tem quantos filhos? 3, né? 3 filhos. Na hora que tem um mal feito em casa, o senhor vai chamar os 3 filhos. E o senhor vai falar para os filhos quem fez o erro. Ah, foi fulano, foi Beltrano. Então, você que fez o erro primeiro, você terá a punição X. Você que contribuiu, a punição é X. E o Senhor não faz diferente, porque o Senhor é Pai. E como Pai, Ele age de igual modo. Do jeito que nós corrigimos nossos filhos, o Senhor também nos corrige. Então, se a gente peca, de alguma forma, o Senhor vai tratar com a gente segundo aquilo que foi nos ordenado. O Senhor não deixou nós mulheres como auxiliadora, não foi como cabeça. E quando a gente passa essa autoridade, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não está tendo valor para nós. Então você tem que ter a sabedoria, como a Abigail teve, que é uma coisa extraordinária. Achei lindo. Nabal negou para Davi aquilo que Davi muito tinha feito por ele, que tinha livrado os animais dele da boca dos ursos, dos leões. Quando Davi precisou, ele não reconheceu Davi, ele disse que não conhecia quem é Davi, ele não reconheceu Davi. E a sua esposa, com íntegra como era, o que ela fez? Ela foi de encontro a Davi e foi pedir perdão, e ainda disse, por causa disso, perdoa, livra a casa da tua serva. Então, a mulher, gente, a mulher tem um grande papel no meio da sociedade. Se você souber usar, se você aprender que a Bíblia, ela nos orienta, fazer a palavra de Deus valer a pena, lute e vá. Agora, mas por que, nesse assunto aqui, é porque que hoje, muitas igrejas, as mulheres estão sendo cabeça e o homem auxiliador. Sabe por quê? Porque estão negando a eficácia que Deus ordenou. Se o homem se posicionasse como tal, isso não estaria acontecendo. Mas os homens hoje não estão posicionando como o homem deve posicionar. A Bíblia diz que o homem é o cabeça em todos os sentidos. Hoje a mulher tem que trabalhar para sustentar a casa. Ele está dando autoridade para a mulher ter domínio, ter poder sobre a casa. Então a Bíblia fala que nós temos que reconhecer isso. Eu conheço a palavra, eu reconheço o meu lugar, eu sei que o Senhor me colocou como cabeça. Ele me colocou lado a lado para auxiliar. Isso eu entendo. Mas aquele que não entende, ele não vai olhar para isso. Eu falei, eu trabalho, eu banco essa casa, e, portanto, se eu banco essa casa, eu posso dar o grito que eu quiser. E o homem não querendo que isso aconteça, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a sua parte. Ele vai se levantar e fazer aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. O que Deus falou para o homem? Você tem que ser o provedor da sua casa. E muitas vezes é a mulher que está provendo a sua casa. Às vezes o homem não sabe o preço da roupa, do calçado para o filho, é a mulher que banca. Aí eu sou o homem. Que homem é esse? Onde é que está o homem na palavra? Me mostra dentro da Bíblia que eu não estou vendo. E, sim, vou rochar mais um pouquinho para nós entrar mais um pouquinho, porque Sim, tá gostoso, o papo legal. aqui tá bom. Né? Vamos lá. O papo aqui tá bom. Primeira pergunta, né? Apesar que já foi lançada aqui, né? Evangelista Bruno, nós comentamos, nós falamos sobre Débora, né? O papel dela foi juíza, né? E liderou, profetiza, né? Isso. Depois juíza, Sim. que liderou um grupo de pessoas para guerrear. Exatamente. Mas nós estamos falando do ministério. Envolve liderar uma guerra, né? Uhum. Mas na igreja, de fato, na igreja, a mulher, segundo as Escrituras Sagradas, Bruno, ela pode exercer essa autoridade sacerdotal, porque Débora, ela não exerceu, né, um ministério sacerdotal. Sim. O papel dela foi guerreira, guerrear. Sim. Por quê? Davi, ele queria fazer o templo, né, de Salomão.
Só que aí Deus falou para ele, como as mãos dele estavam sujas de sangue, ele não poderia fazer isso. Então deixou para quem? Para seu filho Salomão. Sim. Então a pessoa, quando ela guerria, com certeza ela vai tirar vidas, né? Porque é necessário devido àquilo lá, né? Então o próprio Deus porque mandava às vezes. Isso, mandava. Só que o sacerdote em si, ele não poderia ter as mãos sujas de sangue. Então, esse ministério da Débora, só colocando essa colocação, era um ministério de liderar guerreiros, para guerrear em uma guerra, mas não um papel sacerdotal. Correto? Como você vê, Bruno? Estamos numa guerra. A Estamos numa questão guerra. deixa eu te falar, a questão papel sacerdotal, desde o princípio, ele foi dado para o homem. Né? A questão de direcionar a igreja, direcionar o povo de Deus. Momento algum, Deus levanta, dentro da palavra de Deus, nem ordena uma liderança para direcionar o povo feminino. Nenhum momento. Mas não quer dizer que não pode exercer cargo eclesiástico da igreja. Né? Porque você vê que as mulheres sempre ajudando no ministério e sempre fazendo a diferença. Né? Agora, a questão é só por causa de um nome. Por exemplo, pastor ou pastora. Às vezes nós ficamos dessa forma. Mas a Bíblia fala para ter pastora. Aí a pessoa pergunta, fala? Não. Mas também a Bíblia também não fala de ter pastor. É sim. Fala de bispo, diáconos. Exato. Tá entendendo? O pastor, a questão de bispo, diácono, fala dessa forma. Mas eu não estou aqui nem defendendo, eu estou falando a questão da palavra. Entrando na exegese da palavra. O que acontece? Só que quando fala da liderança de bispos ou diáconos, fala para o homem. Já está direcionando justamente o homem. Mas a gente vê que várias pessoas lá em Romanos 16, o apóstolo Paulo, quando ele chega, ele fala para comparar a irmã Febe como ele, no ministério. Uma pessoa usada por Deus. Né, para fazer uma comparação como ele. Ou seja, ele era muito usado por Deus. E eu falei assim, irmã, como se estivesse recebendo a mim, no ministério dela. Né? E Romanos 16 também fala sobre Priscila e Áquila. Agora, na tradição, sempre via, quando era casal, sempre vem primeiro o homem. Por que vem Priscila primeiro? Já parou para pensar? No meio ali, sempre vem, do casal, sempre vem. Era para ser Áquila e Priscila. Agora é Priscila e Áquila. E eles eram missionários, porque eles iam ministrar a palavra. Então, o que acontece? Os cargos dentro da igreja é necessário. Agora, por exemplo, eu vejo, minha posição de vista, né, minha visão. Eu sou pastor, casei com uma mulher, porque ela pode ser pastora, pode cuidar do povo feminino. Não que ela vai liderar, mas porque é necessário mulher cuidar de mulher, até por causa do tempo, o século que nós vivemos hoje. Exatamente. A malícia que nós vivemos hoje. Tá entendendo? Então a questão a Bíblia fala que também nos dá base para isso, para as mulheres ensinar as mulheres. Vai em Tito, capítulo 2, 3 a 5. Ele fala só para as mulheres ensinar as outras mulheres. Mas quais mulheres? Aquela que dá exemplo. Aquela que já tem uma certa idade. Aquela que são referência. Tá. Né? Então, para ajudar. Porque o papel de Débora, então, no caso, seria sacerdotal ou como líder, como no caso? Não é sacerdotal. Não era? Não foi. Então o ministério dela era guerrear no campo de batalha, no caso. Isso. Ela guerreou pelo povo, ela tomou frente pelo povo. Na verdade, naquele tempo ela até chegou a direcionar, né, pastor? Naquele tempo ela até chegou a direcionar o povo. Né? Mas por quê? Pela omissão do homem. Né? Tá. Então, só deixando claro, o papel de Débora, o ministério dela seria juíza, profetiza, né? Isso. E juíza. Então, esse é o papel dela dentro do trabalho que ela exercia pelo chamado que Deus chamou ela. Porém, a honra era do homem, né? Continua sendo, né, dele, que Deus dá, não toma, mas ela teve uma atitude de direcionar o povo de Deus, correto? Mas não como sacerdote, correto? É isso mesmo? Amém. Lá em só uma colocação aqui rapidamente, 1 Pedro 5, versículo 1 e 2, mas eu vou ler só o 2 aqui.
apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, ou seja, biblicamente dizendo, 1 Pedro 5, versículo 1 e 2, existe um ministério pastoral, né? Lá em Efésios 4, versículo 11, diz que Deus colocou primeiro uns apóstolos, depois profetas. Lá mais embaixo vai dizer pastores e mestres, né? Então, o papel, o dom, né? O dom pastoral, ele existe, o dom, né? Não é dito. O dom pastoral, biblicamente, ele existe. Só uma colocação para a gente ficar um pouco mais claro, né? Agora, a questão é, Débora foi uma profetisa e uma juíza, mas não fala no texto que foi uma sacerdota, correto? É isso? Nesse contexto nós estamos lendo. Amém. Então, será que é machismo? Será que é preconceito? Será que é cultura? Seria tradição, né? Da parte... Porque pelos judeus, na tradição deles, a mulher ela nem poderia falar, né? Ainda mais exercer alguma coisa, né? Pelos judeus, seriam os homens. Mas, assim, um princípio bíblico, no caso, na igreja, a mulher, ela pode exercer a sua liderança como pastora, mas não fica um pouco assim, vamos dizer assim, contramão, porque se o homem é o cabeça, existiria então ali duas cabeças, porque assim, se o homem é o cabeça, correto? A mulher auxiliadora teria, se fala que o pastor é o cabeça, mas a mulher também seria o cabeça. Porque se ela está sendo, assim, colocada como pastora, né? Então seria duas cabeças ou só uma cabeça? Qual atender? Qual cabeça atender nesse caso? No sentido, eu acredito que isso aí está falando mais no sentido figurado. Eu vou fazer uma pergunta para os nobres amigos aqui. Quando Moisés saiu, que ele encontrou a sua esposa, ele encontrou ela como? Ela estava fazendo o quê? Pastoreando um rebanho. Certo. Então, se ela estava pastoreando um rebanho, esse título também servia a ela. Por que ela estava pastoreando rebanho? Se aquele serviço não era para a mulher, na época era para os homens. Porque ela deparava com... Você não vê mesmo Davi falar, a gente vê na Bíblia de Davi falar que rasgou o urso, o leão. Então, é sinal que ali naquele tempo tinha muito mato, então tinha muito desses bichos, animais. Sim. E quem estava lá? Onde ele conheceu a mulher? Pastoreando ovelha. Então, esse sentido de pastorear a ovelha, na verdade, é pela mansidão, pela uma forma de ensinar, porque a ovelha ela é mansa, ela não é rebelde, diferente do bode. Então, se o homem, como Davi, não foi pastor de ovelhas, a mulher de Moisés também, ele não encontrou pastoreando ovelha, por que não pastora? O apóstolo Paulo diz que não importa como o evangelho seja pregado, o importante é que ele seja pregado. E se o homem deixou de levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, por que a mulher não pode pegar esse cargo para poder fazer isso? Porque se a gente olhar dentro da igreja, quando você abre um culto, tem 2 homens e 5 mulheres. Então, senão que as mulheres estão mais comprometidas com a palavra. Então, se ela que está comprometida com a palavra e é para levar a palavra, por que ela não pode ser pastora? Eu, particularmente falando, já até falei isso para o senhor, para mim, isso é título, eu não me vanglorio por isso. O que eu quero, na verdade, é levar a palavra de Deus, levar o conhecimento para aqueles que não conhecem, colocar em liberdade os cativos, dar vista ao cego. Foi para isso que o Senhor me chamou. Isso aí eu faço, qualquer uma pessoa que aceitou Jesus, conhece Jesus como Senhor e Salvador da vida, vai fazer, porque foi isso que o Senhor deixou para nós fazer. Não importa se seja homem ou mulher, o que importa é que o evangelho seja pregado, como Paulo falou. E voltando aqui sobre essa história, ela acabou de falar sobre Zípora e Moisés. Sim. Mas naquela época existia o quê? Uma necessidade. Naquele lugar não existia pastores. O pastor daquelas ovelhas era o pai delas. Ela estava cuidando daquilo que o pai dela não podia fazer. E uma colocação,
ela tinha irmãos ou Irmãos. tinha irmãs? Então não Sim, tinha mas homem não para tinha. fazer, só tinha mulher. Agora, algo interessante aqui. Por que quando Moisés chegou dentro da família, ela não continuou ainda como pastora? Por quê? Chegou na cabeça. Interessante. Então até o ponto de chegar ao cabeça, ela exercia porque não Existia tinha uma irmãos. necessidade. Mas o cabeça, o seu pai, estava lá O ordenando para ela cabeça, fazer seu pai função. estava lá, Pela necessidade. por causa da necessidade. Mas quando Moisés chegou, ele assume. Continuou, ele assumiu o seu cargo de pastor. Mas ao ver do texto, aquele rebanho que ela estava pastoreando seria pessoas ou assim, animais no caso, né? Seria animais? Seria animais, né? Isso. É a questão que E lembrando que a pastora, né, Isaíde, foi a única das mulheres, a única que eu digo assim, porque teve algumas mulheres que eu chamei, mas não pôde estar aqui, não sei o que aconteceu que não veio, né? Mas ela, das que eu chamei, das que eu convidei, ela foi a única que teve coragem de vir cá, e coragem que eu digo assim, aqui não é um debate, onde a gente vai se engalfiar. Eu tive que tacar na tapa. Né, aqui a gente não é não estamos aqui discutindo, nós estamos dialogando entre amigos, aprendendo uns com os outros, aonde que a Bíblia é a voz suprema. Ela é a verdade. Então aqui é um diálogo para nós aprender. Sim. E junto com os irmãos também que estão assistindo. Então, ou seja, ela pastoreava por causa da necessidade. Mas quando chegou, o cabeça assumiu. Ele assumiu. Então, se não tiver homem para pastorear, existe uma necessidade quando chegar ao cabeça. Mas quando chegar ele Mas assume. o cargo e esse dom é do homem. Tá, mas nós estamos falando sobre animais que ela pastoreava ou sobre pessoas, no contexto? O que ela pastoreava era animais. Animais, certo. E uma colocação... Aí outra colocação aqui. Questão de pastores. Quem Moisés liderou? O povo. Ele foi pastor do povo. Mas ele colocou alguém, mulher, na direção. A não ser Josué, Caleb, os outros lá que ele levantou, né? Assim pra mim. A irmã dele, Miriam, que estava com ele. Miriam, exatamente. Miriam estava lá, dando suporte como mulher e como profetisa também. Entendeu? Mas, na colocação, não pode ela liderar. foi algum cargo eclesiástico lá dentro ou só profetiza? Profetiza, né? Que a profeta... E os cargos lá dentro foi de quem? Na verdade, foi dos levitas, né? Quando ele levantou o grupo de levitas, né? Os levitas da família de Levi começou a levantar ali, de Arão e diante da descendência. Vamos lá, então. 2 Timóteo, né, que é o tema que nós estamos usando aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, versículo 12, né? Diz assim: não permito, vírgula, porém, vírgula, que a mulher ensine, vírgula, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Essa colocação aqui de Timóteo, no caso, fala justamente, agora vamos voltar no texto, no caso. A mulher pode exercer o ministério eclesiástico dentro da igreja, não estou falando para apacentar ovelhas, nenhum rebanho, não. Sim. No campo, estou falando dentro da igreja. A mulher, ela pode exercer esse pastoral feminino, porque pelo o texto que a gente vai ver, e pelo contexto que tem também aqui, diz que a mulher não permite. Não permite é uma palavra negativa, né? Não permite, ou seja, nada, né? A não ser, quer dizer, a mulher ela pode profetizar. Profetizar também é pregar a palavra. Pronto, pode sim, sem problema. Mas liderar ou ensinar outros homens, no caso, segundo o contexto que está dizendo, segundo esse texto, não permite que a mulher ensine, ou seja, ensine a igreja, ou tenha autoridade sobre o marido. Se ela for cabeça dentro da igreja, ela também tem que ser cabeça no lar. Por quê? Se ela é um cabeça, né, e está pastoreando, exercendo um cargo eclesiástico dentro da igreja,
lá em 1 Timóteo, capítulo 3, fala que aquele que quer o bispopado, né, almeja bem, né? E excelente obra almeja, que ele seja marido de uma só mulher, que seja cabeça, respeitoso, não espancador. Tá vendo que o cargo eclesiástico você não pode espancar e nem matar, né? Não espancador, ele tem que estar apto a ensinar, maneja bem a palavra da verdade. maneja bem a palavra de Deus, cuida da sua casa, primeiro ministério, mas ali não fala que, no caso, a cabeça é a mulher. Então, se ele é cabeça na casa, como fica a questão dentro da igreja? Se ela for cabeça na igreja, ela não teria que ser também na sua casa? Mas voltando aqui, Paulo fala que não permite que a mulher lidere, não que fale, falar, acredito que sim, profetizar, pregar sim. Mas na questão, o problema não é profetizar, ou pregar, ou falar, mas é liderar como um cargo eclesiástico. Quando fala que não permite, será que isso é só cultura, tradição? Será que é machismo da parte de alguns? Porque tem muitas pessoas que não aceitam pastora liderar na sua igreja. Tem pessoas que é contra. Lembrando aqui que o Bruno falou, ele não está sendo contra, nem nós aqui estamos sendo contra qualquer outra coisa. Porém, também ele não falou que é a favor, né? Então, ou seja, nós estamos dialogando e conversando, porque eu acredito, biblicamente, né, assim, o meu pensamento, vou expor o meu pensamento aqui. Eu amo a pastora Isaíde, respeito ela, quando ela vai lá a gente recebe bem, né? Mas, biblicamente dizendo, hoje, eu amo todas as mulheres, a minha esposa, a minha mãe, porém, eu tenho uma dificuldade. Profetizar, falar, pode? Pode. Agora, exercer uma função sacerdotal como pastora, fica um pouco controversa conforme a palavra, né? No caso de Deus. Então, diante da palavra de Deus, que a gente tem que defender a nossa fé, né? Eu acredito que dentro da palavra do Senhor a mulher pode exercer um cargo de liderança. Porém, temos que saber qual é esse cargo de liderança, né? Qual é a função, no caso. Então, assim, de acordo com esse texto, será que é tradição, cultura, machismo? Não permite que ensina? Exatamente. Eu, pela época, porque isso aí a gente vê desde o princípio, essas atitudes, tem um pouco de machismo, tem um pouco de cultura. Mas se nós olharmos bem o contexto da Bíblia, a gente está vendo aí que quem está falando não é o Senhor Jesus, quem está falando é Paulo. Paulo falando, eu não permito. E quem está no controle de tudo é Deus, quem permite as coisas é Deus. Paulo foi um homem muito usado, admiro muito pela ousadia que ele teve tanto de antes, como quando ele era um líder, como quando ele se converteu. Mas quem está falando aí é Paulo, não é Jesus. Aí no caso... Eu, Jesus, o Senhor, falo isso, aí eu pegava. Mas quem falou foi Paulo. Era o que ele achava. Eu falo de mim. Você entendeu? Exatamente. Então, quando ele fala... Nesse texto, ele está falando que ele está falando dele. Sim, ele está falando dele. Observa o eu. Lê de novo. Então, quem está falando é Paulo, não é Jesus. Então, é ele que não está permito, falando. né? Porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, né? Aqui está um mistério. Sabe por quê? Geralmente, quando a pessoa não aceita a pessoa ministrar, ser pastora, ou até mesmo pregadora do Evangelho, e não aceita a pessoa ministrar, eles usam esse texto como base. Exatamente. Concorda? Agora vamos entrar aqui dentro da exegese desse texto. Presta atenção se ele está falando da mulher na igreja ou a mulher em casa com o marido. Presta atenção. Aqui está dizendo, né? Está não falando para a permito... mulher continuar na submissão e não permitir ela ensinar o seu marido. Não querer estar acima do marido. E mais ainda fortalece, porque está falando assim, ensinar o marido, ainda mais, não fala da igreja, ele fala do marido, né? Do marido, está falando aqui de casa. E quando a gente usa, aí fala, o Adão precisa ser o cabeça. Mas vem cá, igual aconteceu com o Baraque dela. E se o Adão, o cabeça, o homem, não quiser tomar frente? A Bíblia fala o quê? Que a mulher, na 1 Coríntios capítulo 7, a mulher com suas atitudes ganha toda a tua casa. Mas a palavra submissão, Bruno, você acha que essa palavra submissão, ela encaixa para o homem ou só para a mulher? Porque o texto relata que
assim, segundo a escritura, né? Sim. Para a mulher ser submissa ao homem, mas não fala para o homem ser submissa à mulher na igreja. O porquê? A palavra submissão. Tem para ela, mas não tem para ele, no caso. Porque é um princípio que Deus trouxe, né? Na verdade. Um princípio Isso é um princípio que Deus trouxe. que não pode ser quebrado. É, que o homem precisa ser o cabeça. Então, esse é um princípio. Isso é um princípio. Entendeu? É igual o princípio do livre-arbítrio. Né? Eu posso tomar a decisão por você? Não. E se o homem não quiser? Faz a diferença tanto no papel em casa quanto no papel sacerdotal. E nessa questão aqui, não permito, no caso. A irmã acha assim, no caso. Você acha que Paulo foi um pouco bravo nas palavras? Conservador? Conservador. Mas Deixa eu a ser irmã- clara, né? A irmã não crê muito nesse sentido de... Acha que pode, no Porque caso. Paulo, antes dele ser um líder espiritual, ele era um líder, era no domínio romano. Digamos, vamos trazer para o mundo, para o real mesmo, carnal, porque ele defendia as leis. Então, lei também faz parte da carne, né? E quando ele se converteu, passou a defender o evangelho de Cristo. Mas, você observa que a colocação, a gente nunca Não pode colocar. permite, É esse né? aqui, ó. O telefone é do senhor. Entendeu? O senhor vai falar assim, eu não permito que toque nesse telefone. É seu telefone. O senhor pode falar isso. Porque ele estava lá levando a palavra por uma situação que ele passou, né? A forma que ele foi chamado, todos nós conhecemos, que foi para nós, um pouco dura. Mas até foi necessário para poder ele reconhecer o Senhor. A irmã Mas acha que aí nesse ele- momento, você acha que o apóstolo Paulo, para nós aqui, para nós todos aqui, ele foi usado pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo, ao escrever, porque a Bíblia fala que todos que escreveram a palavra de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Nesse contexto aqui, será que Paulo... Será não, acredito que é inspirado pelo Espírito Santo. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo ou foi por ele mesmo? Eu digo que por ele, sabe por quê? Quando tem no 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 37, a seguir, ele fala a respeito da carta do divórcio, e ele fala diz de assim, mim. digo eu e De não mim. o Senhor. Então, quando é do Senhor, ele já dizia ali, digo eu, não o Senhor. Então, ele não está falando que o Senhor mandou falar aquilo. Ele estava falando dele. Aqui também ele está falando dele. No caso, seria as palavras dele. Dele. Você entendeu? Certo. Porque um certo machismo está dizendo para quê? É verdade, porque você não queria que a mulher tivesse uma posição, porque como fala que a mulher tem que ser submissa, ele achava que a mulher tinha que estar debaixo dos pés. E a Bíblia diz que o Senhor tirou da costela para estar onde? Lado a lado. Então, Entendeu? pela Bíblia, existe pastora mulher. Irmão, eu falei isso para o irmão já, e falei aqui no começo, para mim isso é só título. E o próprio Paulo falou, o apóstolo Paulo falou, que não importa como o evangelho seja pregado, o importante é que o evangelho seja pregado. Então ele não excluiu mulher nem homem, entendeu? E deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho. Vai. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Só para nós entender por que ele escreveu aquilo e para quê. Porque às vezes ele falou eu. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ler aqui. Vai. Como te roguei, como partia, para a Macedônia, que ficasse em Efeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Sabe o que é? Porque lá, igual eu falei para vocês, existia deuses e sacerdotisa, e quem tomava a frente eram as mulheres. Aí ele estava com medo daquilo ali, para ele entrar no meio do povo de Deus Heresia. e tomar a frente, heresia. Então ele estava preocupado com a doutrina, com a situação do povo da cidade, igual eu falei para Ele sempre vocês. esteve preocupado com isso, na verdade. É, né? pois ele As cartas preocupado, da dele sempre justamente, buscou nisso com as daí. doutrinas. Com as doutrinas. Mas ele não estava falando aqui que a questão, e quando ele falou da doutrina aqui, ele falou a questão da mulher dentro de casa com o seu esposo, marido. Mas na igreja, toda vez que direciona, ele nunca direcionou dentro da igreja para falar a mulher não pode ser usada por Deus. Dentro da igreja. Ele nunca falou para esse termo. Mas também nunca falou para a mulher pastorear. Tá certo. Então, Certo? dentro da Bíblia, você concorda que não tem. Não tem assim, ele falando para a mulher pastorear, exercer cargo de bispo,
ou presbítero, alguma coisa. Não tem. Então Não esse tem cargo dessa sempre foi do forma. homem. Sempre foi do homem. Mas Então, isso acontece. encaixando na palavra que ele falou e na palavra que ela falou. Uhum. Então tem pastores hoje que derramam óleo por eles, então. Isso. Por eles. Heresia deles. Heresia? Ah, não. Porque presta atenção, dentro da palavra, e falou a pastora falou aqui, que foi dele. Tá certo, certo. A palavra foi dele. Certo. Uhum. Que a mulher ficasse calada. Não, Então, isso é hoje em dia, tem muitos, né, pastores dentro da igreja. Não, aqui nós não nós tá debatendo. Então, hoje em dia, pessoas estão colocando a mulher como cabeça, homens por eles. Então, Eu vejo o seguinte, quando Jesus ele fala que se a gente não pregar e ficar calado, até as pedras falarão por ele, quanto mais uma mulher. É, Agora foi Jesus que falou. pregar, Se- falar, sim. Agora, liderar. Literal. Mas justamente, e se não tiver ninguém para liderar aquele povo? é o que a gente. É o que É aonde a gente pode está falar. chegando. Né? Foi uma necessidade. Mas Necessidade. esse carro sempre foi do homem. Então, Bruno, assim, segundo, é porque a gente tem, a gente, né, livre-arbítrio para Já comentar, para falar, para achar o que pensa, o que acha, mas independentemente do nosso argumento, né, prevalece a verdade, né? A verdade prevalece, né? Então, ou seja, segundo o seu conhecimento na palavra de Deus, você crê então que não existe ministério pastoral feminino, mas não impede dela pregar, de exercer uma certa liderança ali, Justamente. De ser usada por Deus. de ser usado. De estar fazendo diferença. Mas como Né? sacerdota, Agora, acima do esposo, não. Mas se chamar de pastor, igual a pastora que também falou que é só um título, é um nome, e está do lado do homem, que é o cabeça, é necessário até mesmo para guiar as mulheres. Isso é Bíblia. Então, ela é Vai uma de- pastora auxiliadora do pastor. Do pastor. Por causa do título dele. Isso. dele. Mas é uma socada. Mas não existe. Não, esse carro Sozinho sempre foi do homem. é complicado, a não ser que Então, a pastora, assim, quando ela é colocada, é apenas por causa de uma necessidade. Então, mas na verdade é para somar, na verdade. Pra somar. Não só na necessidade, mas para somar. Na questão, por exemplo, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, que a Bíblia fala para a gente evitar os escândalos. Lá em Mateus 18 fala para a gente estar evitando os escândalos. Né? E nada melhor de conversar e discipular uma mulher do que outra mulher. Exatamente. E principalmente aquela mulher que tem a sabedoria, o conhecimento. Né? Então, a mulher- E como na igreja, igual o irmão falou também, tem várias mulheres, mais mulheres do que homem, tá entendendo? É necessário uma pessoa, uma líder feminina, para aquelas mulheres, para ajudar. Não para liderar o homem dentro da igreja, é isso que a gente entende. Não está acima. Lá em 1 Não querer se Pedro, caber a cabeça, Isso. né? Mas Exatamente. querer ser auxiliadora, mas, por exemplo, a mulher tem que ser líder das mulheres. É saber direcionar. Mas quem que vai dar a direção, a direção é o para a homem. mulher é o homem. E a mulher vai trazer para as outras mulheres. lá em 1 Pedro, Auxiliadora. capítulo 3, versículo 1, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas, ou seja, submissa, mais uma vez, né? Aos Marido. vossos próprios maridos, Você fala. para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Foi o que não falou agora. Então, seja, aqui está dizendo que ela ganha no seu bom testemunho, sem palavra. Então, ela não precisa liderar ou pastorear ou até mesmo pregar, mas só o seu testemunho de uma mulher sábia, ela ganha o seu esposo. E vai dizer, cadê? Para não defamar, no outro texto, né? Para não defamar a palavra de Deus. Então, ou seja, ela pode ganhar o seu esposo sem palavras, sem pregar, sem liderar, Não. só com o seu bom testemunho, também Quando pode. fala a palavra, eu acredito quando eu faço assim, não com palavras, é para ela querer mostrar que ela está fazendo. Mas está falando para ele olhar pelo testemunho dela. E Não ela querer mostrar para ele que está fazendo.
Aí não está falando para não pregar. É, ó, Ele tá ó, vou falando repetir do aqui, ó. marido, tá falando pro marido, Vou não pra repetir, ó. igreja. Ó, semelhantemente, vós, Entendeu? Tá falando mulheres, pro marido, não pra igreja. sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, no caso de Deus, né, pelo porte de suas mulheres, ou seja, pelo seu testemunho, sejam ganhos sem palavra. Sim, Sim, a palavra é que a questão. Jesus falava lá em Mateus capítulo 6. só que não é na versículo igreja, que fala na Isso questão... aí tá falando para homens mundânicos, que não conhecem Jesus, que não tem Jesus como Senhor e Salvador, para ela ter sabedoria e ficar calada para poder ganhar sem palavra nesse Sem sentido. palavras. Mas para homens conhecedores da palavra de Deus, o próprio Jesus ele mete ao chicote, chama raça de víbora. E, então, no caso, Bruno, você vê aquela questão como tradição, cultural. Você acha que, é como a pastora falou, Paulo está dizendo que seria ele. Tradição cultural, porque Priscila não pregava em todo lugar. Não pregava. Né? E a missão dele foi mais no meio dos gentios, eles não podiam ir em outro lugar. Exatamente. Eles não iam no meio dos judeus pregar. Lá em Eles não aceitavam, às vezes. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, A irmã Kleber é missionária de São Romanos também. Ela fez a obra ali só pelo lado da 1 Coríntios, só pelo lado da Ásia. lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, que é outro capítulo, né? Aqui já fala na igreja, no caso, né? Na igreja. Porque não lhe é permitido falar. Quando chegar a vez dela, alguém que está lá direcionando vai permitir. Mas esteja sujeita. A palavra sujeita quer dizer, de novo, submissão, né? A uma autoridade, ou seja, a um cabeça. A palavra submissão ou sujeita quer dizer que tem um cabeça à frente ali, um cabeça direcionando e pode falar, pode pregar, pode ensinar. Mas por que a palavra submissão ou sujeita aos seus maridos, que seja, né? Na igreja, não fala nem do pastor, né? Fala do marido, cabe somente à mulher. E por quê? Aí lá no versículo 37, se é cultura e tradição, isso quer dizer a mulher calada na igreja, ou seja, se ela não pode falar, porque não é permitido, lógico que quando for permitido ela vai falar, né? Mas nessa questão aqui, se alguém, versículo 37, né? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Aqui Paulo já não está falando que é dele, está falando que é do Senhor. Sim, E parece que no mesmo contexto que as mulheres estejam caladas e sujeitas, nesse é o mesmo contexto que está naquele outro também de 1 Timóteo, né? E aí vai dizer, mas se alguém ignora isto, ignorado será, né? Cadê? É isso. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. E se alguém ignorar, será ignorado. Lá em Gálatas 1, versículo 8, diz que se aquele não reconhece os mandamentos de Deus e prega o que vai além da Escritura, é anátema, que quer dizer amaldiçoado. Então, quando eu não concordo com o que está escrito, é o que diz, né? A pessoa, ela está sendo enganada por ela mesma. É amaldiçoada, no caso, né? Porém, aqui nesse contexto, fala também que é para todas as igrejas. Então, se é questão de cultura ou tradição, por que Paulo vai dizer que é para todas as igrejas de Deus? Nesse mesmo capítulo e nesse mesmo versículo. Vai dizer que para todas as igrejas de Deus, reconheça que as coisas que vos escrevo, né, são mandamento do Senhor. Aqui Paulo já não fala a questão, eu não permito que a mulher ensine. No contexto de Coríntios 11, 14. não foi no 14. 14, isso. Não foi a doutrina que ele deu no 11. Não, no 11 foi o 1 Coríntios 11, versículo 3 em diante, fala sobre a cabeça. Isso. Então, no caso, como fica essa questão? Se é cultura ou tradição, como explicar que Paulo fala que as coisas que vos escrevo é mandamento? E lembrando que tem partes que ele fala que é dele. Só que aqui parece mesmo contexto que falava para as mulheres estar em silêncio na igreja. Então, ou seja, eu entendo que ela pode falar, pode, na hora que for permitido, para ela exercer alguma coisa, né? No caso. Quando nós vamos lá para Tito, capítulo 3, a gente vai... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Tito, capítulo 3. Quem achou aí? Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Título... Cadê? Tito 2.
Quem achou pode ter também, tá? Deixa eu ver, Tito, capítulo 2, versículo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Tito, capítulo 2. 2:2? Deixa eu ver se é mesmo, mulheres, semelhantemente precisam ser. Tito, Tito 2. capítulo 2, versículo 3, Evangelista Rodrigo, e o versículo 4, o que diz aí? 2? Capítulo 2, versículo 3 e o 4. 3 e 4. As mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensine mulheres jovens a serem sóbrias e amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Então, nessa parte aqui de Tito, a mulher não fala na Bíblia que ela pode ser pastora, mas também ela pode exercer um cargo de liderança para liderar as mulheres mais novas que vai chegando, correto? Conforme o contexto que está dizendo, né? Então, ou seja, a mulher ela pode exercer um cargo na igreja para liderar outras mulheres sem-convertidas que vai chegando, e elas, não fala pastora, mas sim liderar elas. Sim. Ensinar elas pode. No caso, liderar elas já pode. No caso, é o que fala em Tito, né? Então, ou seja, pelo um lado, Paulo fala que é mandamento do Senhor. Que não que ela não possa ensinar outras mulheres ou que não possa fazer alguma coisa lá na igreja, porque os dons Deus dá para homem e para mulher. Sim. Porém, no cargo eclesiástico, falando, biblicamente dizendo, a mulher não pode ser pastora. Como você vê, irmão, mais uma vez? Moço, eu preciso falar e eu quero falar à luz da Bíblia. Quando o senhor falou nós estamos batendo muito em Paulo, né? Ele próprio falou que a palavra de Deus tem que ser pregada. E o irmão falou da necessidade da igreja. E a mulher apta para pregar de vida, a gente está vendo, eu não vejo por que a mulher não poder fazer essa Pastorear, no caso. Sim. Porque eu vejo muito esse... Perdoe os irmãos, que eles estão no maior número aí, mas você de ver que os homens hoje em dia não estão muito querendo compromisso com a obra de Deus. As mulheres estão muito mais focadas na palavra do que os homens. Também não vou dizer que são todas, mas a grande maioria das mulheres estão lá. Então, porque se a mulher é ela que está lá focada, ela que tem o desejo, ela que está ardendo a chama no coração para levar a palavra de Deus, por que não poder ser pastora? Sendo que o Senhor Jesus, ele não escolheu ninguém, ele diz assim, todos aqueles que quiserem vir após mim, né, e abrir mão de você mesmo e fazer a vontade de Cristo, pronto. E outra coisa, o Senhor também fala, se você dá um passo a mim, eu dou 2 para você. E as mulheres são mais focadas nisso. Por que não? A mulher não pode ser pastora. Pronto. Então tá bom. Nesse diálogo tá bom demais. Ó, irmã, você não tá sozinho nessa. Papai tá conosco e nós estamos aqui. E lembrando que aqui a gente não estamos defendendo A ou B. Por exemplo, o irmão... O irmão Bruno, por exemplo, você congrega num local onde que tem pastor. E ele respeita, porém, à luz da escritura, ele sabe, né? E ele respeita. Pastor é pastor. Isso. Pastor é o presidente, mas é pastor. O evangelista também, né, evangelista? E ela é mais... Você também congrega, correto? Congrega. E você respeita. E é presidente ainda. Ela é presidente. Mulher forte. E vê que ela é mais Guerreira. determinada. Mais determinada, mas por quê? Então, É a se questão a da mulher é necessidade. determinada, agora me diz, se Existe a essa mulher é questão da determinada necessidade. e o senhor precisa de uma liderança forte, um braço forte na igreja Gente, para resgatar, gente, por que não? pronto. Vamos abrir os Agora olhos. vamos lá. Agora eu vou Não? perguntar para os 3. Sim, pergunta. Para me ajudar. Eu gosto de falar a respeito desse assunto porque é um assunto que é discutido no mundo dos religiosos, aonde que uns acreditam que pode a mulher exercer o ministério pastoral e outros não, mas nós aqui somos amigos, nós estamos guerreando entre nós não, viu gente? Somos amigos. Porém, à luz das escrituras sagradas,
evangelista Rodrigo. Você tem um texto, apesar que o evangelista Rodrigo também, nós concordamos que, à luz da Escritura, no meu pensamento, né, segundo a Escritura, não existe pastora, é o que a gente acredita, mas nós amamos e respeitamos. Sim, A minha amiga está aqui, Isaílde, eu amo em Cristo Jesus e respeito ela, né? Mas nós concordamos. À luz da Escritura, você tem um versículo que pode aprovar, confirmar que pode a mulher exercer um cargo pastoral, ministério eclesiástico dentro da igreja? Na igreja. Se existe dentro da Bíblia Isso, que a mulher pode exercer um cargo pastoral. isso. Pela Bíblia, ela pode liderar. Liderar homens, a igreja, A igreja não. só quem? Ela pode liderar Mulheres. mulheres. Mas não ser pastora? Não ser pastora. Bruno, à luz da Escritura, tem um texto que comprova, que fala que a mulher pode ser pastora para liderar uma igreja com homens, mulheres, todo mundo ali, como cabeça? Ser pastora, não, mas exercer o cargo e a comparação de homens de Deus e pessoas que ajudam na obra, cooperador da obra, que faz a obra, eu tenho um texto aqui para ler para os irmãos. Romanos 16, versículo 1. Recomendo-vos a irmã Febe. Estou recomendando a irmã para ir fazer a obra aí. Amém. Presta atenção. Que serve a igreja que está em Secreia. Está em outro lugar. Estou recomendando ela para fazer a obra no meio de vocês. Presta atenção. Para que a recebais do Senhor como convém aos santos. Se fosse outro santo que comandasse o homem de Deus, vocês iam receber. Ela vai receber de igualdade. Igualdade. Exatamente. Está entendendo? E ajude, ó, em qualquer coisa que de vós necessitar. Se tiver dar até um salário para ela, ou se ela tiver de alguma coisa, vai ter que dar a necessidade. Necessidade. Cobrir a necessidade dela. Pois ela também tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai também Priscila e Áquila, meus cooperadores na obra de Jesus. Igualdade também. Priscila e agora que vem primeiro. Tá entendendo? Então, assim, A palavra cooperador, como você vê? Cooperador. cooperador. Fazer a obra, ajudava. Em qualquer... Cooperador, abaixo do livro. Ah, certo, certo. É como se fosse um diaconato. Cooperador, justo. Mas a irmã Febe é algo interessante. Ela falou, recebe como se fosse amigo, como qualquer outro santo. Está indo para fazer a obra. Ela foi enviada para fazer a obra. E ela exercia... Não Diz aí... fala do cargo Ah, certo. pastorial. Fala que mas nós... comparado a ele. E fala de missão, né? E de missão. No caso, fala para receber ela como fosse ele. Então, para falar como ele, Como ele. como chegar Como lá, ele para ser não quer uma dizer igual embaixadora de Cristo, igual fala 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Ela falou, se fosse eu ou qualquer outro santo, mas como é ela está indo para representar o céu, vocês recebem ela como uma embaixadora de Deus, como qualquer outro santo. Ou seja, ela veio, Ela anunciava as boas novas, ela pregava, ela falava, ela ajudava. eu creio que ela chegou ali como uma embaixadora, né? Como uma pessoa usada. tremendamente por Deus. Mas o texto ele fala que ela exercia um cargo eclesiástico lá de liderança pastoral na igreja. Não, Ora, mas ela foi para pregar a palavra. Pregar. Mas Com Então, autoridade. o caso pregar, profetizar, não vejo Amém. questão, pode sim, amém. Mas como pastora, Ela foi na missão. De novo o versículo. ela foi também como auxiliadora. auxiliadora, Lê de novo esse cooperador, versículo. Cooperadora auxiliadora. Recomendo a nossa irmã Febe. Estou recomendando ela. recomendando. Que serve e que está em Secreia. Só termina. Irmão, observa Tô a colocação, porque quando a recomendando. gente observar a colocação, você pode analisar o contexto da conversa. Ela pode até antes ter sido uma cooperadora, mas naquele momento ele não estava enviando ela como cooperadora, mas como uma líder de um povo. No caso, Receba ela lá, fala que é. e se não fala necessário que for, ainda dê cooperador, suporte. E aí ainda diz mais, eu estou mandando fulano e Beltrano para ir ajudá-la. Então é para receber ela lá como uma líder E como E- né? e mandando Os os cooperadores para ajudarem. Você entendeu? Então, Mas ali pode tinha, sim, mas ali mulher pode tinha, ser. mas naquele Aí, caso, na irmã, Bíblia tinha homem.
Mas tinha alguém por Sim, trás, no né? livro, no livro de Joel, no princípio da É Bíblia. Romanos, é porque que acontece? Igual eu falei, é questão de tradição também. Nos judeus, Priscila não podia entrar lá pregando. E eles falaram que não podia ir lá. Porque Priscila era um grande missionária. Tá. Ela deixa bem claro que não podia entrar lá no meio dos romanos. Agora, tanto é, quando ela vê Paulo pregando, Apolo pregando, né, ela vai lá e aborda Apolo lá em Atos 18. Ela vai abordar Apolo e fala, olha, tu é poderoso na escritura, só que eu quero dizer para você, ainda tem algo mais, que é o Espírito Santo. Tá entendendo? Então, Amém. assim, ela foi, assim, ela fez uma grande obra, foi uma grande cooperadora, missionária. Mas a irmã Febe aqui, eu recomendo ela para servir a vocês, igual a irmã falou, eu creio que ela foi comunista. Ela foi comunista, ela não A foi. maneira que ela falou, O receba povo aí, gentil, Sim, né? O povo lógico. gentil, que é o Exatamente. que é a gente agora. Exatamente, ela foi com uma exatamente. embaixadora ali, Pastor Tremendo. Isaíldo, minha filha. tremenda. Deixa eu te perguntar. Uma Pergunte. embaixadora. Biblicamente, porque a gente conversamos, dialogamos, né? Cada um com seu argumento, mas biblicamente, o irmão Bruno, ele não tem um texto, né, Bruno? Não, Que comprova, né? para falar para a pastora, Não tem. A irmã, pastor Isaílde, a pastora teria um texto que comprovasse assim, ó, a mulher pode pastorear dentro da igreja, com a permissão de Deus. Tem algum texto que comprova? Dentro da Bíblia, pelo que eu já li, com essa clareza não. Mas quando fala assim, eu estou enviando para um cargo, ele está dando poderes. É igual E o que é Jesus. ligado na terra é ligado no Entendeu? céu. Como Jesus, quando ele morreu lá no madeiro, ele cumpriu uma ordenança do Pai. E ele estava dando uma ordem para mandar, para cuidar daquela mulher lá, como líder. Então, quando a Bíblia diz assim, que chave é chave, eu estou concordando aqui, Como líder- concordei aqui, eu ligo lá. Como líder, no caso, em qual questão? Porque pode ser líder, que nem a Débora, né? Liderando um grupo de guerreiros. No caso dela, como cooperador, a palavra cooperador quer dizer também como diaconato, um auxiliador de determinados cabeças que se encontram. Como seria cooperar, Não, mas trabalhar, o cooperador, pregar? o cooperador que era Priscila e Áquila. Certo, certo. Esses foram cooperadores. Ela foi ordenada como um cargo maior. Um patamar maior. Tipo ali, uma hierarquia maior. Mas Sim. lá fala, no caso, que seria uma pastora, no caso. Pela colocação, sim. Eu estou Aonde? enviando. Lê de novo para ele, Lê não, pra que eu nós, não. Isso. Eu estou enviando. pode ser aí a questão da interpretação, mas aqui a questão que eu falo, recomendo É. a nossa irmã Febe, Certo, que serve a Cristo aqui na igreja de Cereia, certo. para que recebais no Senhor como convém a outros santos e ajudeis com qualquer coisa que de vós ela necessitar. Vamos Ah, só então trazer aqui um tá. ponto. É receber a irmã Receber, Febe, né? sim. Receber a irmã Febe. Receber. Quando é o presbítero, fala, assim, segunda palavra, né? Hum. Fala assim, receber o presbítero que ficou tal, que ficou na igreja tal. Mas só que no caso dela, receber irmã, no caso. Lógico que nós somos irmãos. Pois é, Mas porque então, mas se ela fosse- estava num cargo que ele mandou Isso. para um devido cargo. Se concorda? Se fosse assim, por exemplo, receba a pastora Febe, né? Sim. Febe. Mas falou assim, receba a irmã Febe, né? Nessa questão, porque quando é presbítero, Paulo fala, receba o presbítero tal, receba o diácono tal. Mas só que para ela, fala, receba a irmã Febe no Senhor como se fosse eu. Um exemplo, como se fosse ele no Senhor. Mas eu vejo que fala, não fala assim, receba o pastor, ou a pastora, presbítera, ou a diácona, fala a irmã. No caso, nós todos somos irmãos. Mas por que ele não colocou, no caso, essa questão como pastora, como fala nos outros versículos, fala que recebeu o presbítero tal, né, o bispo tal, mas no caso dela, fala recebeu a irmã Febe no Sim. Senhor, nessa questão. E por que não mandou um homem que estava dentro da igreja, receba o irmão fulano para um devido cargo? Por que não um homem mandou ela? É porque ela já estava na altura. Isso, aí, nessa questão. Ele falou que receber como a mim, né? É, E ele era o ela quê? estava na altura. Apóstolo. Exatamente. Isso, só que quando o Ela estava na apóstolo, altura dele. só que quando é para receber o apóstolo, pastor, lá fala assim, ó, recebeu o apóstolo Paulo na igreja tal, ou o pastor tal. Mas no caso dela, não fala o nome do título como pastora. Quando eles enviaram Timóteo também, não foram? Não, mas lá tem uns textos que fala
Timóteo, Estou lhe enviando Tito. não deixe ninguém tirar sua autoridade como pastor, né? No caso, Trazer né? Marcos para mim. Aí também não falta nada. Isso, mas tem uns textos que fala que recebeu o presbítero, que recebeu alguns bispos no Senhor, né? Então, só que nesse caso, fala receber a irmã. Se no, hoje, por exemplo, eu coloquei lá evangelista Bruno, né? Evangelista Rodrigo e pastora. Recebemos hoje aqui a pastora Isaílde. É um título que nós estamos, o título no sentido assim, Sim. no caso foi ungido, ou não sei se consagrado, né, irmã? Foi. E aí a gente recebeu. Quando é alguém, o irmão fala assim, vamos receber hoje o irmão tal, o evangelista tal. Então, a gente diferencia as pessoas por meio de, vamos colocar assim, título. Aqui hoje em dia é título, né? Sim. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, o presbítero Paulo, ou a pastor Pedro, irmã Fé, né? Só que nesse caso, fala irmão. Nós todos somos irmãos, mas poderia colocar se tinha um cargo assim, exercer alto, como liderança pastoral, ele, receba aí o pastor tal, mas falou irmã, cooperando assim, ou seja, na palavra pregando, Eu entendi as a sua boas novas, colocação. nesse sentido. Eu entendi a sua colocação. Eu queria que ele tivesse declarado ela como pastora, para ela ser pastora no caso. Isso, porque se ele está recomendando, recomendo o pastor tal, ou a pastora tal. Hoje a pastora Isaíl está aqui conosco, o evangelista Bruno. Quando é um irmãozinho que não está num cargo eclesiástico, hoje o irmãozinho vai estar conosco aqui, né? É um homem que ama a palavra de Deus. Então, você diferencia as pessoas por meio de títulos, de graus. Embora Deus, ele não vê essa diferença. Nós temos. Disse bem. Agora Deus você não chegou vê. exatamente o ponto. Nós que temos Então, isso aí. Deus não diferencia, porque quando o Senhor fala do homem, o Senhor generaliza homem e mulher. Não só o sexo masculino. O Senhor não generaliza. Quando ele fala assim, homem e mulher, pronto. O homem isso, o homem aquilo. O homem não pode isso. Quando fala assim, o homem não pode pecar. O homem não pode adulterar na igreja. Você está falando só do homem do sexo masculino? Não, tem que é ser do homem e da também, mulher. também. Então não pode diferença. Né? Porque aqui, em 1 Pedro 5, fala Veja. aos presbíteros, aqui já está referindo aos presbíteros, né? Que estão entre vós, a demonstrar eu, que sou também presbítero. Eu que sou presbítero, ou eu que sou irmão. Não falo nessa questão, está dando ênfase a eu que sou presbítero. Com eles. E testemunho das aflições de Cristo. Apacentai, né? O rebanho de Deus, como pastor. Então, aqui ele dá referência, é um presbítero, que apacenta o rebanho de Deus. Mas nessa questão fala como irmã, né? Então, se tivesse um título eclesiástico, não deveria ter lá, receba a pastora tal, a apóstola tal, mas no caso fala sobre a irmã. Nessa questão do texto que nós estamos vendo. Sim, eu entendi. Né? Nessa questão. Então, apacentai, tá bem claro, apacentai a igreja de Deus. Isso, os apóstolos, os presbíteros. Como pastor, por que pastor? Quando ele fala assim, como pastor, ele está falando de cuidado. O pastor faz é cuidar. E aí, se independentemente de ser homem ou mulher, ele não diz assim, você é homem, você é mulher, poderia ter colocado. Mas não colocou. Você é homem, você é mulher. Não. Mas, pastora, Deixa eu fazer uma pergunta assim, não é saindo do texto não, mas só fazer uma pergunta aqui. Em algum momento aí também na Bíblia, você acha algum versículo que fala que o homem é pastor, pastorear, que fala é cuidar. Mas o nome pastor... ministério. Tá bom. Apóstolo, profeta. Qual a sua pergunta, Bruno? Pastor e mestre. Qual é a sua Deus pergunta? chamando um homem assim, porque tem os bispos, né? Os bispos é pastores, né? É que cuida da igreja, eu falo com os bispos, né? Mas eu falo assim, Paulo ou João são pastor. Não é com esse nome também de pastor. Peraí. Né? Falar, chamar alguém, algum versículo. Por que Pedro ele foi chamado? Não, todos esses foram pastores que foram Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Não, E o que Deus está falando no capítulo? No caso, você falou... Qual foi a pergunta? Não, estou falando com essa Qual palavra. é a palavra? Não, com a palavra. Foi forte. Lança de novo aí. Por exemplo, igual falou. Foi forte. Eu gosto disso. Muita glória. Pedro, Segura aí que está forte. Pedro. Diálogo. Pedro, você é pastor. Aonde tem um texto que fala que existe um nome Você pastor. é pastor, apesar que nós sabemos que foi chamado pastor, Sim, você sim, tá sim. para cuidar. Certo, Mas com esse nome, você é pastor. certo. O João, João é pastor.
O Marcos é pastor, Timóteo é pastor, Tito é pastor, Filemão é pastor. Certo. Algum desses que era pastor. Tá. Em Efésios 4, versículo 11, vamos lá conferir todos nós, se puder. Efésios 4, versículo 11. Só que depois eu quero voltar nessa palavra aqui. É forte. Romanos 16. Vou explicar um negócio aqui para vocês. Aqui. Amém. É. Efésios 4, 11, a pergunta do Bruno foi se existe o nome pastor, né? No caso da Bíblia. Efésios 4, versículo 11, olha o que vai nos ensinar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, né? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, pastores, pessoas, né, no plural, 1, 2, 3, 4. Então, a palavra pastor, biblicamente, existe. É um dom pastoral. Existe. Então, ou seja, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12, 28 também vai dizer que Deus levantou alguns como pastores. Então, entra a questão do princípio. Chamar alguém, né? chamar uma pessoa. Então, Nesse sentido que quer dizer, chamar. Tipo, Entra. Apóstolo João. chama pastor Isso, então, Sim. pastor Pedro, né? Apacentar o rebanho que fica entre vós e tal. Então, ou seja, quando Deus institui uma base, você pode até mexer nas paredes, nas colunas, quebrar, vou reformar essa parede, você pode mexer. Mas o princípio bíblico, ele não pode ser mudado, concorda? Casamento, a gente sabe que é só um, não pode ser mudado, né? Então, ou seja, matar ainda vale, que é um princípio bíblico, lá instituído na Velha Aliança. Então, esse princípio eclesiástico, Jesus usou muitas mulheres, só que ele poderia levantar 12 apóstolas, ou colocar uma delas como mulher, pastorada feminina, no caso, né? Aqui, dos 5 ministérios, acho que é 5 ministérios, né? Efésios 4, 11, a base da igreja levantou os 12 apóstolos. De lá saiu, né? Tito, os outros e tal. Então, existe um princípio. Por trás de tudo, existe um princípio. E esse princípio ele não pode ser quebrado. Por que quando eu perguntei para o evangelista, até eu mesmo não achei, né? Para o irmão Bruno, para a pastora Isaílde, um versículo que comprovasse que a mulher pode pastorear, no caso, a irmã falou que não tem, né, irmã? No caso, tem? Não tem no caso, né? Na Bíblia? Isso, na Bíblia. Não ouvi. Se eu vou falar aqui. Isso, pronto. Nós estamos em concordância de 4 pessoas aqui, biblicamente, que não existe. Porém, quem quiser falar, é uma questão de cada um, né? Mas biblicamente não existe. Por quê? É um princípio estabelecido na igreja de Deus. É uma ordem do Senhor e não é questão de cultura ou tradição. Tem um momento que Paulo fala eu. Sim. Mas quando ele fala assim, se alguém ignorar, será ignorado, na questão, em todas as igrejas de Deus. Então, se é uma igreja de Deus, precisa reconhecer que as coisas que vos escrevo é mandamento do Senhor. E se você prega ao contrário do que está escrito, biblicamente dizendo, seria, infelizmente, amo todos vocês, mas seria uma heresia, um equívoco diante da palavra de Deus. Porque contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Então, eu já convido a você que está gostando desse diálogo, coloca aí a sua dúvida, a sua pergunta. Você acha que existe o ministério pastoral feminino? Nós te convidamos a você estar com a gente aqui hoje, porque essa mulher teve coragem, pastor Isaílde, minha amiga, amo muito ela em Cristo, de estar aqui. E algumas outras mulheres não veio. Será por que não veio? Ela está dando a cara dela tapa. Então, ou seja, ela não tem um versículo para comprovar que existe, porém, ela está aqui, ó, anunciando as boas novas, ela está aqui defendendo a palavra e defendendo o ministério. Mas ela teve coragem de estar aqui. E nós também. Então, vocês estão convidados a estar conosco aqui também, a participar. Porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de valentia. Por isso estou Senhor aqui. de Deus. Amém. E é isso, gente. Então, o que você pensa, o que você acha? Nós convidamos você que pensa, né, como muitos ou como a gente, a vir cá, a conversar, a dialogar. E está sendo um diálogo respeitoso aqui, né? Eu acredito que nós todos nos amamos e chegamos numa concordância. Que não, dentro da Bíblia, não existe um versículo que comprova que existe pastora. Porém, nós respeitamos, né? Auxiliadora, nós encontramos. E líderes.
e líderes. De mulheres, pregar pode, profetizar pode, mas liderar como pastor, a igreja de Deus já não traz esse versículo para nós, né, gente? Só para ficar claro para todos nós entender aqui, gente. Mas não é por isso que a gente vai ficar lá sucumbido e não vai levar a mensagem da Isso, tem que cruz pregar a para palavra. salvar vidas que estão perdidas. Você foi missionário, porque tem eu a falei que Tabita, não é? a Tabita. Naquela É, coisa que a gente missionária. bateu muito. E até quando ela Romanos, foram capítulo atrás 16, dela. 16. A Sentindo qual- falta do serviço dela, né? a Não palavra é? que ele Sentiu deu falta. aqui. Agora, preste atenção aqui, pra vocês entenderem. Recomendo vós, Febe, nossa irmã, que é serva da igreja, que está em secreto, para que a recebeis no Senhor, como convém aos santos, para que ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar. De voz necessitar. Alguma coisa que precisar. Lá dentro da igreja. Dentro da igreja. Como que a gente estava falando, ele falou aqui. Ela existe um cargo, existe para irmã. Que aqui está falando a palavra do Senhor. Existe. Que ela necessitar de vós. De voz. Então, ali ela não ficou parada, ela trabalhou. Ela foi Em alguma enviada coisa para ela foi ajudar a igreja Ajudar a fazer a obra. Fazer a obra. Entendeu? Não para liderar, para ajudar. Ela Ajudar. foi enviada para ajudar naquele lugar. Certo. Então ela foi enviada para Enviada. ajudar, Para ajudar. Para mas não auxiliar para liderar. naquela igreja. Ah, bem explicado. Entendi. Porque no contexto quer dizer que... Nesse contexto é o que está falando aqui. Que ela foi enviada para ajudar naquilo que necessitar dentro da igreja. Certo. Faz Então, sentido. mulherada, coloca a mão no arado e Então, não volta é atrás, isso que eu que o Senhor falo. não se agrada disso. Para todas as mulheres que estão aqui, todas as servas de Deus que estão nos ouvindo, vocês foram chamadas para ajudar, porque Deus chamou vocês como líder também, mais submissa do seu esposo, auxiliar Isso aí. do seu esposo. Amém? Que Deus nessa noite possa lhe abençoar. E lá em 1 Coríntios 11:3, né, que é um outro contexto, lá fala que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem da mulher. Poderia colocar a mulher, né, cabeça do homem, só que é ao contrário. Então, por quê? É porque tem um princípio bíblico. Hierarquia. É assim, Deus, ele tem um princípio e tem uma hierarquia pelos homens que nós devemos respeitar. É por isso que nós não encontramos versículo ou prova que comprova que a mulher ela pode liderar ou pastorear, mas pode exercer uma função eclesiástica sim, em alguma determinada coisa. Porém, pastorear biblicamente não. Por quê? Porque eu vou ser julgado se eu acrescentar ou tirar. Então, quando eu falo que existe, eu estou acrescentando. Pastor existe, conforme a gente vimos aqui. Então, se falar hoje que existe cargo de pastora, embora tem muitos homens que era para estar fazendo a obra, mas não faz, e as mulheres Deus permite, né? Permitir uma coisa, vontade é outra, de fazer, porém, no grande dia, nós vamos ser cobrados. Quanto mais é dado no conhecimento, mais nós seremos cobrados. Se o pastor Clemil dizer aqui nessa noite que existe pastora na Bíblia, eu sou um herege. Eu estou em contra a minha fé. Então, eu acredito que não existe cargo pastoral feminino como pastora dentro da igreja. Porém, ela pode pregar, profetizar, ela pode liderar sim mulheres, conforme fala na palavra de Deus. Agora, como apóstola, muito menos apóstola ou pastora, biblicamente dizendo, nós não encontramos prova. É uma crença assim que eu tenho em particular comigo e Deus. Então, é uma fé que a gente precisa defender. Então, essa é a verdade. A Bíblia diz o que? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, engana a si próprio quem está pregando heresia ou mentira, ou fazendo algo que o Senhor não permitiu. Ah, mas o Senhor permitiu, sim, pela vontade do homem. Mas ele não pode ir contra a sua palavra. Como Deus permite algo que ele não fala na Bíblia? Só que existe outro negócio aqui também. O pastor ele não lidera só. Agora, a mulher, pastor Isaías, ajuda o seu esposo. Então, ou seja, como auxiliadora, porque ele é o cabeça. Então, pelo princípio bíblico, pela hierarquia, temos que respeitar. E a mulher sábia, porque eu creio que ela é,
ela edifica a sua casa, o seu lar, e ajuda muito mais o pastor, porque muitas das vezes a mulher é muito mais ativa na igreja do que o homem. Porém, felizmente, ele sempre vai continuar sendo cabeça. Essa é uma honra que Deus nos tira. Eu falo sempre o seguinte, para mim, colocar o nome pastora, ungir como pastora, toda vida eu falei isso, para mim é só apenas o título. Mas que eu amo falar da palavra, isso eu amo. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus e isso aí ninguém arranca dentro de mim. Bom, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E ó, amém. E lembrando, gente, que eu amo as mulheres, eu respeito ela como, né, irmã, como pastora, que eu estou recebendo ela aqui como pastora, porque assim, a pastora foi ungida, no caso, pelo pastor Adalto, né? É. Pastor Adalto. Outro pastor que ungiu ele, me ungiu como pastora, a segunda, né, dele, por estar auxiliando. Tá certo, certo. Auxiliando. Então, assim, gente, independentemente, o Bruno congrega onde tem uma pastora e eu fui lá, o culto foi benção, maravilha, que Deus continue abençoando a vida de cada um deles lá. O pastor evangelista também. O evangelista também congrega onde tem uma pastora. Mulher guerreira, forte. Nada contra as mulheres, viu, gente? Ó, deixar bem claro, nada contra. Porém, eu fico assim com a palavra de Deus, né? Eu fico com a palavra de Deus, expondo o meu argumento, né? Mas, independentemente, continua auxiliando, continua ajudando seu esposo. E, ó, agradeço pela a sua vinda aqui hoje. Imagina. Que Deus continue te abençoando, te prosperando no seu ministério. Tá? Vai em frente que o Senhor é contigo. Seja aquela Débora guerreira, forte, mulher que não recua, mulher que não desiste. Essa é a mulher forte, para a glória do Eterno. Né? E a mulher sábia, ela sabe a sua posição que pelo qual o Senhor determinou e colocou. Ela é uma mulher sábia. Né? Estou elogiando porque eu sei que ela é. E o nosso evangelista Bruno também, agradecer por hoje estar conosco tem uma aqui perguntinha. também. Tem uma pergunta? Qual é o real sentido da palavra submissão? Forte. Alguém quer responder? Qual o real sentido da palavra submissão? É a Giza Ribeiro, tá perguntando. Chegou agora na live. Agradeço. Alguém quer responder? Amém, Giza. Glória a Deus, Deus abençoe por essa pergunta. Nessa noite, né, o nosso pastor Clemildo vai tirar as suas dúvidas aqui. Amém. Ai, que Jesus é bom. É Deus. Qual é o real sentido da palavra submissão? Você submisse ao seu esposo. É a questão do respeito, da liderança a qual Deus chamou, visão. E por quê? Primeiramente Deus. Deus escolheu o homem, né? Assim como o pastor Clemildo falou aqui, que Deus é O cabeça. o cabeça. E o homem, A cabeça também. a cabeça da mulher. E a mulher, Submissa ao homem. submissa ao homem. Porque o homem é a cabeça. Esse é o sentido da palavra submissão. Primeiramente Deus. E aquilo que Deus colocou sobre o homem. Aqui eu vou responder aqui. Aqui, ó. Giza, né? Isso. Giza, agradecemos pela sua pergunta e respondendo de acordo com a palavra de Deus, é o que o evangelista respondeu, o significado da palavra submissão. Olha o que vai dizer, 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que sabeis que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Simplesmente porque a palavra submissão está para a mulher e não está para o homem, porque o homem, desde o princípio, e sempre será o cabeça. Então, se ele é o cabeça, não pode ter duas cabeças, senão vai ter divergência. Então, quando fala cabeça, é porque ela está, infelizmente, não quer dizer abaixo, mas do lado do homem. Só que ele é o líder, ele é o cabeça. Para liderar ela como auxiliador, está andando do lado. Mas o homem é o cabeça, é o responsável por ela. Então, a palavra submissão está para o homem, para a mulher, por quê? Porque ela é submissa a uma autoridade superior que está acima dela. Essa é a palavra, o significado. Acima no sentido, não para pisar na mulher, mas no sentido assim, para ele amar ela como Cristo amou a igreja.
Então, ou seja, auxiliadora quer dizer aquela que anda do lado. Mas na hierarquia, no princípio bíblico, fala que Adão nasceu primeiro e depois Eva. Então, a palavra submissão quer dizer porque ele é o cabeça e ela está do lado, auxiliando. Então, não pode existir duas cabeças. Ou existe uma, ou nenhuma, né? Existe uma cabeça. Então, por isso, fala submissão. Aquele que é submisso a uma autoridade que foi construída primeiro. Que é, no caso, o homem. Né? Espero que tenha ajudado a irmã. Na verdade, todos nós somos submissos. Porque o homem é submisso a Deus, a mulher é submissa ao homem, e no cargo, no trabalho, somos submissos aos nossos superiores. São submissos ao Então, Espírito todos Santo. nós, debaixo dessa terra, somos submissos a alguma coisa ou alguém em algum momento. Amém. Quer completar, Roberto? Não, o irmão falou submissão, ela quis dizer, perguntou, né, que é submissão. O irmão falou, é respeitar, é entender que você está ali para servir. Quando fala para a mulher está submissa, eu vou servir. E com as suas atitudes, você vai impactar e vai ser a mulher virtuosa que fala em Provérbios 14, E sábio. sábia, E que edifica que edifica a sua casa. tua casa, o teu lar. Então, a submissão não é ela se sentir inferior. Pelo contrário, Ela você respeitando, né? E muitas das vezes se colocando por baixo, Deus ele coloca você por cima. Porque com suas atitudes, você vai fazer diferença. Verdade. Então, a submissão é simplesmente você amar, respeitar e entender que ele é o cabeça. E outra coisa, a E é mulher, necessário o cabeça trazer segurança, prover e amar a sua esposa. e outra coisa também, né? Em Provérbios também fala que a mulher é a coroa do seu marido. A mulher também é a honra do seu marido. Olha aqui, O ó. que significa Papel lindo, né? coroa? Nós temos. Olha aqui, ó. Ato ou efeito de submeter ou submeter-se. Disposição na obedecer ou aceitar o controle de alguém. Obediência, obediência, condição de quem se sente obrigado a obedecer a uma regra ou autoridade superior. Então, ou seja, O homem é a autoridade. o homem é a autoridade que Deus instituiu. Ponto final, conforme a Bíblia. Porém, não lhe dá o direito de pisar na mulher. É para os dois andar juntos e amar um ao outro. Não confundir isso, tá? E a forma de Deus trabalhar, né? Que Deus trabalha por hierarquia, é organizado. O Exatamente. reino do céu, como o inferno, também é organizado. Exatamente. É tudo por hierarquia. Exatamente. Né? Casamento é a parceria. Parceria não existe ser o cabeça para direcionar, mas também não existe ser auxiliadora para nos ajudar. O que eu acho É uma interessante de parceria. tudo isso, que a Bíblia fala que o homem é o cabeça, a mulher é todo o resto. Aqui a gente tem o próximo tema. Já? Ó, mas faça tudo com decência e ordem. Então, em todas as igrejas de Deus, tem que ser feito com decência e ordem. Então, ou seja, já agradecemos aqui todos, né? E se você quiser compartilhar com mais pessoas esse vídeo, eu acredito que vai edificar não só a nossa vida, mas a vida de todos que se encontram aí. Que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês. Abençoa vocês também. Deus abençoe. Que Deus abençoe nessa noite. Nessa noite, vamos terminar com oração, para que Fala Deus do próximo possa lhe tema. abençoar. E fique ligadinho, na próxima quinta-feira temos mais. E já temos o próximo tema, da próxima quinta-feira. Amém? Deus abençoe a todos. Soberano Deus, eterno Pai. Meu Deus, nesse momento, na tua presença, nós te colocamos, meu Pai, nós abençoamos, Pai, meu Deus, cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que vai compartilhar, meu Deus, em nome nós sabemos que a mulher, meu Deus, ela tem uma participação, meu Deus, especial, meu Deus, do ministério, tanto do homem, tanto da igreja, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa todas as mulheres, Pai, virtuosas, meu Deus, sábia, em nome de Jesus, Pai. E nos dá sabedoria cada dia mais para aprender mais da tua palavra, para aprender mais do teu amor. Meu Deus, dá sabedoria, Senhor, para todas as igrejas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai nos guardando, nos livrando de todo mal.
Meu Deus, a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra também nos fala que muito perece, Senhor, por falta de conhecimento, mas que o Senhor possa dar sabedoria, e que o Senhor possa dar, Senhor, e não força para prosseguir, Senhor. Nos dá ânimo e força, meu Deus, para prosseguir nesse ministério. Meu Deus, por o Senhor que nos chamou para pregar nos confins da terra. Meu Deus, em nome do Senhor, pregar a toda criatura. E nessa noite, Pai, abençoa cada família, cada lar e cada espectador, Senhor, que está nos ouvindo para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o cabeça, meu Deus, do homem. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos. Tenha uma ótima noite. Na paz do Altíssimo. Obrigada, Gina. E todo Me leva na sala do trono, mostra a sua beleza. Quero ver sua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a sua beleza. Quero ver sua face, Deus. Tu és lindo, tu és. Glória, glória, Deus de tudo. Deus abençoe a todos nessa noite. Fica com Deus nessa noite. Compartilha para que essa mensagem chegue em outros lugares. Amém? Que Deus abençoe a todos que ficou conosco até agora. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Fica com Deus. Pode ser. Que a paz do Senhor alcance a todos. Todos tenham uma ótima noite. Noite de paz, noite de sono tranquila. Obrigada, Gisa. Obrigada a todos em nome de Jesus. Isso, agora eu vou Faz uma puxar. palavra. Eu tô falando. Eu tô aqui antes de dizer. Eu